Legal. Bom, boa noite, pessoal. Eu sou Sônia Padilha, sou diretora aqui da Regional Sorocaba. Vou falar só um pouquinho antes de apresentar a nossa estrela de hoje, que é Marcos Torres. Vou falar um pouquinho da Regional. Nossa Regional abrange 28 cidades. Nós temos um trabalho bem efetivo aqui, com várias frentes de trabalho, seja com as lives, as webinars online. E a gente também trabalha com o Momento Carreira, começou ontem, grupos de estudos, jovens talentos. A gente tem um trabalho bem forte aqui na região já há algum tempo e migramos quase tudo para o online, está dando super certo. E para a gente realmente começar a ter esse gostinho, né, a gente trouxe um assunto hoje muito interessante, que é desafiando o mindset, nada mais, nada menos, com Marcos Torres. Ele é diretor de conteúdo da Lumen Treinamentos. Conversei já com ele essa semana e realmente ele vai trazer, assim, muita coisa interessante para a gente. Vou deixar o Marcos se apresentar um pouco melhor e vocês podem interagir aqui com a gente o tempo que quiser, colocando perguntas no chat. Nós vamos fazer um bate-papo e quando eu achar pertinente, vou começar a bombardear o Marcos Torres de pergunta. Marcos, ótima noite, gratidão por você ter aceito o meu convite e boa noite para todo mundo que está aí. Bom argumento aí para você. Pode, o microfone é seu agora. Obrigado, Sônia. Bom, como a Sônia falou, trabalho na Lumen Treinamentos, que é uma consultoria de treinamentos. Eu sou psicólogo de formação, eu fiz psicologia, né? Nunca atendi ninguém, minha irmã que é psicóloga, dá graças a Deus por isso, mas eu sempre trabalhei em organizações, trabalhei por 18 anos em RH, né? Fazendo Brasil e América Latina. E desde 2018 eu estou na Lumen, sendo responsável pela parte de conteúdo, né, trabalhando a questão de algumas metodologias que a gente aplica, entre elas a questão do mindset, né, que neste momento acaba sendo fundamental para a gente enfrentar algumas situações no nosso dia a dia, né, com essa mudança toda que está acontecendo, essa questão que a gente nunca passou antes, e que se a gente não tiver se desafiando a todo momento, a coisa não vai para frente, né? Então, é um pouco disso. Tá sem som, Sônia. Tá no mute. Tirei. Ah, tá, desculpa. A gente esquece, a gente está envolvido aqui. Vamos começar falando um pouquinho, porque muito se fala desse mindset. Eu sei que você tem um conceito para trazer para a gente. Queria que você contextualizasse o que é esse mindset aí que a gente vai desafiar hoje. Conta para quem está nos ouvindo aqui. A gente tem bastante gente aqui na sala já, a gente já está com 50 pessoas praticamente. E a gente quer saber, do seu ponto de vista, o que é esse tão falado mindset. Mindset, a gente tem diversas conceituações no mercado. Eu vou trazer uma muito simples para a gente abordar. A questão do mindset, ela está relacionada a como a gente enxerga o mundo, como a gente interpreta o mundo, as situações que nos rodeiam. Então, o que muitas vezes acontece é que eu vejo alguma coisa, eu interpreto isso e eu reajo a isso. Então, o mindset é a nossa maneira de reagir ao mundo, às coisas que nos acontecem. Tá? E como é que isso vai acontecendo, né? Durante muito tempo, a gente vai respondendo ao mundo. Então, eu vejo, eu interpreto a situação e eu reajo. Vejo, interpreto e reajo. Até alguns momentos em que eu simplesmente reajo. Não sei se aconteceu com você, Sônia, de algumas vezes você simplesmente vê uma situação e simplesmente reagir sem pensar em nada. Já aconteceu? Acontece, né? Com certeza. Daí a gente fala, agora já foi, né? E agora, José? E agora, né? E agora, José, o que eu faço para voltar atrás, né? Que depois de feito, aí é mais difícil, né? Então, a programação que a gente tem mental, que é a maneira como a gente responde ao mundo, é como se fosse um software de computador, né? Se a gente pegar o Word, toda vez que a gente aperta o Enter do Word, o cursor desce. Então, tem algumas situações na nossa vida que acontecem que a gente sempre reage do mesmo jeito. E reage de uma maneira automática. Isso acontece porque muitas vezes, eu vou ser bem simplista agora, o nosso cérebro é um órgão preguiçoso, ele arruma alguns padrões de resposta para economizar energia. E aí ele vai respondendo dessa maneira. O que em alguns momentos é positivo, porque eu não preciso ficar gastando energia com situações cotidianas, em outros momentos vai causar impactos que a gente não gostaria. E é sobre isso que a gente vai começar a falar, sobre impactos.
os impactos das nossas ações no mundo, das nossas reações no mundo, né? E, por exemplo, se a gente pensar qual que foi a nossa primeira decisão tomada hoje, no dia de hoje, dentre tantas as que a gente já tomou, né? Qual foi a sua primeira decisão, Sônia, hoje? A minha foi assim, eu tenho feito caminhada todos os dias antes das 7 da manhã. Mas eu acordei com uma preguiça e aí eu falava, tem um monte de coisa para fazer no computador. Aí eu não caminhei e vim, tomei meu café e vim para o computador. Eu, entre aspas, ganhei 1 hora de trabalho, né? Porque eu sabia que eu tinha umas coisas para entregar e tinha mais alguns eventos online à tarde. Então a minha decisão foi, faço a minha caminhada da manhãzinha ou vou direto para o computador? Eu fui para o computador. Não sei se eu fiz certo ou fiz errado, Lars. Essa é a primeira decisão consciente, mas imagina que antes de tomar essa decisão, você tomou a decisão de acordar ou não. Que pé que você colocou no chão hoje pela manhã? Os supersticiosos vão colocar o pé direito sempre, né? Agora, tem gente que simplesmente coloca o pé no chão, né? Como é que você Ai, levantou hoje? mas eu tô rindo, sabe por quê? A minha casa tem uma obra na frente, né? Então eu acostumei, quando começa a obra, que é 6h30, que eles estão errados, eu viro para o lado e consigo dormir de novo. Mas hoje eu não consegui, resolvi levantar cedo, tá vendo só? Olha, eu não tinha pensado nisso, que a decisão é a hora que eu vou levantar ou não da cama. Muito bom. E aí são decisões automáticas. Essas decisões automáticas, elas são boas porque a gente não vai gastar energia com o desnecessário. Só que a gente passa a ter decisões automáticas, ter impactos automáticos na nossa vida de coisas que começam a não ser os impactos que a gente quer. Então, é uma resposta equivocada, uma resposta grosseira para alguém, é uma reação que a gente fala, ai, foi sem querer, ai, não queria dizer isso. Então, esses são os modelos mentais que vão fazendo com que a gente reaja a essas questões. E aí, a gente traz que existem dois tipos de modelos mentais na metodologia que a gente trabalha. Um tipo de modelo mental, que é um modelo mental mais limitado, em que o que importa é a minha visão de mundo. O que importa são as minhas coisas. É uma visão limitada porque muitas vezes só existem duas opções, a minha e a errada. E como é que a gente lida com o errado, né? A dificuldade de lidar com uma opinião que contrasta com a minha de maneira totalmente oposta, em que eu acho que essa pessoa está errada. Como é que eu lido com ele? Né? O que a gente chama de ter uma visão dentro da caixa. Uma visão em que o foco das minhas ações sou eu. Que eu estou focado nas minhas necessidades, nos meus objetivos, nos meus desafios, nos meus comportamentos. Em contrapartida, quando a gente começa a ampliar essa visão, a gente enxerga que o outro também é uma pessoa. Que o outro também tem necessidades, objetivos e desafios. E que a opinião do outro está pautada na história do outro. E que não tem certo e errado. Tem sim toda a visão dessa pessoa a respeito daquilo. Quando a gente está nesse modelo em que uma visão mais ampliada de mundo, a gente está numa visão fora da caixa, em que o outro é uma pessoa tão importante quanto eu, em que esse outro tem necessidades, objetivos e desafios que para ele faz sentido. Ou seja, dentro da metodologia, estar dentro da caixa é estar focado em si mesmo, é estar em si mesmado, né? Totalmente para dentro, numa posição em que, quando eu estou olhando muito para mim, eu consigo perceber o outro, Sônia? Quando eu estou preocupado com as minhas coisas? Não dá, né? E se a gente for pensar, né, nesse momento que a gente está vivendo, onde as pessoas estão ficando mais, entre aspas, né, próximas do que é dentro de casa, né? Eu acho que isso tem revelado, não sei se você vai trabalhar um pouco isso, a questão, né, desse mindset de quando a gente está dentro de casa, né? Porque a convivência, entre aspas, né, que era comum, para não dizer essa palavra normal, porque palavra normal é fora típico, a típica vida nossa era nos víamos de manhã, no café da manhã, aí cada um ia para o seu trabalho, ou alguém ficava em casa com os filhos ou não, mas não havia uma permanência física de 24 horas, né? Eu acredito que esse mindset que você está falando aí fora da caixa tem que ser muito ativado agora, nesse momento, na casa da gente ou não.
O que você tem aí? Por isso que a gente coloca que o nome do nosso bate-papo hoje é Desafiando o Nosso Mindset, né? Porque é o que você está dizendo, né? A gente está mudando a dinâmica de relacionamento familiar. O que às vezes era até esporádico, né? As famílias às vezes nem jantavam, nem almoçavam juntas. Hoje convivem 24 horas por dia juntas. Então, se eu tiver com esse olhar dentro da caixa, esse olhar que eu olho só a mim e o outro não importa, né? Porque eu dentro da caixa é quando eu olho só as minhas necessidades. O outro não importa, eu ignoro as necessidades desse outro. Então, esse outro passa a ser para mim, e vai soar meio cruel agora, como um objeto. Ele vai ser um objeto para mim, ou ele vai ser um meio para conseguir o que eu quero, em que eu vou manipular, em que eu vou influenciar, para conseguir o que eu quero, ou ele vai ser um obstáculo onde eu vou criticar, onde eu vou culpar, onde eu vou praguejar contra esse outro, porque ele está me atrapalhando a fazer o que eu preciso, ou uma irrelevância, onde eu simplesmente ignoro o outro. Quando a gente está nesse processo dentro de casa, como é que fica uma relação entre marido e esposa? Quando um olha só para si mesmo e fica dentro da caixa, né? E isso a gente vai passar o tempo inteiro. Então, quando aqui em casa a gente está dividindo bastante as tarefas, né? Dividindo bastante, minha esposa vai discordar um pouco disso, porque ela acha que ela faz muito mais do que eu, e realmente faz, né? Mas eu não, pelo que eu fazia, porque eu faço hoje, acho que Vou dobrou. falar com a Rose depois, hein? Vou conversar com a Rose. Mas a gente começa a fazer algumas coisas, né? E quando eu tenho muita coisa de trabalho para fazer, eu tenho que parar para lavar a louça, por isso é porque é um acordo nosso, né? Eu lavo todas as louças que são feitas, eu arrumo todas as camas, né? Isso é só uma parte do trabalho de casa, porque ela faz muito mais do que eu, né? Mas quando eu paro e eu fico praguejando de ela me cobrar lavar a louça, sendo que a louça é nossa e não é dela nem minha, é nossa, porque foi quem usou, né? Exige a gente se desafiar a ter um mindset de olhar fora da caixa e olhar que quando ela me pede para lavar a louça, ou ela reclama que eu não lavei a louça ainda, é porque na visão dela tem um motivo disso acontecer. Que é o fato, quando a gente parte para esse outro lado, que é muito natural, né? Num primeiro momento eu vou estar dentro da caixa praguejando contra o outro, e num outro momento eu vou buscar sair da caixa olhando o lado do outro como a necessidade do outro. É muito natural esse estar e sair da caixa, né? Só que a percepção nossa tem que estar muito atenta, né? De olhar e falar, bom, se eu estou dentro da caixa com ela, isso só vai me levar a uma discussão, né? Isso só vai me levar a uma briga. Então, quando eu estou dentro da caixa, o ideal é a gente sair, que é olhar o outro na necessidade do outro. E o mais interessante é que olhar o outro na necessidade do outro não quer dizer suprir a necessidade do outro, a obrigatoriedade de suprir a necessidade do outro. Quer dizer entender o comportamento do outro. Porque entendendo o comportamento do outro, eu posso tomar decisões e tomar ações para que o impacto na nossa relação acabe sendo mais positivo. Então, deixa eu fazer uma pergunta para você que fiquei curiosa. Então é normal, né, durante o dia, eu entrar um pouquinho dentro da caixa? É normal, normal. Eu não consigo ser uma pessoa que eu saio totalmente da caixa, não, né? Então, de vez em quando eu volto para a minha caixinha. Eu trabalho com isso há 2 anos e se você fala, Marcos, você vai para dentro da caixa? Vou. Eu sou um case ambulante de ir para dentro da caixa. O que me acontece hoje é que eu tenho uma maior percepção quando eu estou dentro da caixa. Quando eu sinto incômodo a respeito do outro. Porque sabe qual é o processo que starta a gente ir para dentro da caixa? É um processo muito lógico e é muito legal. É o que a gente chama de autossabotagem. No processo de autossabotagem, a gente faz mal para a gente mesmo. A gente faz alguma coisa que nos faz mal. Então, quando eu estou vendo o outro como uma pessoa tão importante quanto eu entendo que ele tem necessidades que podem ser diferentes das minhas. E eu não sou obrigado a suprir essas necessidades, mas eu sou obrigado a lidar com elas para trabalhar melhor essas necessidades junto ao outro. O ponto aqui é que quando o outro me incomoda, a gente faz uma imagem do outro de quê? Então, quando minha esposa chega para mim e fala assim, Marcos, você esqueceu de lavar a louça. Qual que é a imagem que eu faço da minha esposa? Né? Eu vou fazer a imagem de quê? Me ajuda, Sônia. Como é que eu olharia a minha esposa? Lá vem ela de novo falando de novo dessa louça, essa bendita louça. É a Ela chata,
é a folgada que, pô, tá ali fazendo o trabalho no computador e não veio arrumar a louça, é a mandona, né? E aí eu posso extrapolar, é a bruxa, é a megera, e aí vai, né? E aí essa imagem que eu tenho é a minha verdade naquele momento, Sônia. É o que a gente chama do momento em que eu estou me auto-sabotando. Então, eu estou vendo o outro daquela maneira. E a imagem que eu faço do outro é responsabilidade minha. Olha que interessante. E eu tenho capacidade de mudar essa imagem do outro. Se eu tiver uma imagem do outro mais humana, é onde eu começo a sair da caixa. Por quê? Com essa imagem negativa, a minha tendência são duas. Ou eu não faço e parto para o embate, e aí eu vou ter um impacto, ou eu faço cedendo. Lembra do Muto, aquele cachorrinho que rosnava? Então eu vou ficar rosnando, lavando... É pior, às vezes. Eu falo que é pior. Quando alguém faz as coisas de mau humor, eu acho que é pior. Ó, a Sandra Tâmbara, que trabalha com a questão da felicidade, ela tem um trabalho super bonito, ela também é da BRH aqui de Sorocaba, e trabalha com o tema felicidade, escreveu assim para a gente: o mundo cooperativo vai chegando em todos os níveis. Acho que ela está falando dessa cooperação que você fala aí, de quando a gente está fora da caixa e faz as coisas sem resmungar, né? Total, Sônia. A metodologia, a forma de enxergar os mindsets, quando eu estou fora da caixa, a minha atitude passa a ser muito mais colaborativa, muito mais sinérgica, né? Quando a gente olha objetivos comuns, dentro de uma casa a gente tem objetivos comuns, no trabalho a gente tem objetivos comuns, em todos os lugares a gente consegue encontrar objetivos comuns. Eu vou dar um exemplo aqui só, né? Um dos executivos da empresa que tem na metodologia nos Estados Unidos, ele estava entrevistando um rapaz que foi fazer a negociação da paz no Oriente Médio. E o rapaz que fez a negociação da paz no Oriente Médio foi com todas as técnicas e viu o interlocutor dele como um inimigo. E tratava esse interlocutor como inimigo. E tentou usar todas as técnicas de negociação. Ou seja, a negociação não funcionou. Sabe quando a negociação funcionou? Quando ele viu uma foto do interlocutor dele com o filho. E ele olhou que ele também tinha um filho. E que a negociação de paz era um objetivo comum de ter um mundo melhor para os filhos. A partir desse momento, ele enxerga não só um interlocutor, mas sim um pai como ele. E ele sai da caixa e passa a entender e passa a negociar a paz como objetivo comum das duas partes. Então, até em momentos de guerra, quando a gente busca sair da caixa, enxergar o outro como uma pessoa tão humana quanto a gente, que tem seus medos, tem seu lado luz, seu lado sombra, toda essa parte faz com que a gente humanize a visão sobre a respeito do outro e faz com que a gente saia da caixa. E faz com que a gente veja a necessidade do outro. Perfeito. Ó, pessoal, quem quiser ir fazendo pergunta, pode fazer. Tem uma colocação aqui. E depois tem uma pergunta também. E quem vai ficar até o final, saiba que o Marcos vai dar algumas dicas no final, mas eu vou perguntar uma coisa que talvez fosse uma dica do final, e se ele não quiser, não responde agora. Mas o Maurício Pazos respondeu, um ponto importante, respondeu não, comentou, um ponto importante é você ter consciência dos seus modelos mentais, né? Que é o que você está falando aí, esses modelos mentais de como a gente reage. Quando a gente começa a se conhecer um pouco mais, a gente entende alguns gatilhos. A gente sabe o padrão de pessoa que tende a nos levar para dentro da caixa, né? Sabe o padrão daquela pessoa que nos incomoda, a atitude que começa a incomodar mais. Então a gente passa a ficar mais reflexivo, né? Eu brinco que para mim acontece uma coisa que às vezes é impressionante, em momentos de alto estresse, eu consigo ver as coisas às vezes em câmera lenta acontecendo e tomando consciência do que aquilo, se eu tomar determinada atitude, o que vai dar, e se eu tomar determinada atitude, o que pode dar. Né? Logicamente que isso não acontece o tempo inteiro e a gente vai para dentro da caixa e às vezes chuta o balde, né? Mas esse nível de consciência que a pessoa comentou, ele é fundamental, porque eu vou entendendo quais são os meus padrões de resposta para o mundo. E eu posso controlar isso e mudar isso. E não é uma questão somente de controle emocional para não reagir explosivamente às coisas. É entender que eu posso ter o controle de como eu estou visualizando o outro para tornar essa imagem diferente. Porque tornando essa imagem diferente, eu não tenho que controlar a emoção. Eu simplesmente racionalizo em cima do processo.
Marcos, eu não sei se você vai falar no final, mas quando você comentou, isso não estava no nosso combinado aqui, em relação às crianças, a gente também consegue trabalhar, já que a gente está falando do ambiente familiar, da casa, do convívio familiar, depois nós vamos passar para outro assunto, mas antes de a gente passar para outro assunto, dá para trabalhar um pouquinho também essa questão do fora e dentro da caixa com as crianças, com os filhos? Como é que é isso? Você sabe que uma das pessoas que eu mais fui para dentro da caixa na minha vida foi meu filho mais velho de 9 anos hoje. E é uma emoção falar disso, porque... Ai, desculpa, não sabia que ia mexer com você. Não, não, é muito legal, porque em diversos momentos eu fui muito para dentro da caixa com meu filho. Em diversos momentos eu gritei com meu filho, porque eu tive uma imagem do meu filho de mimado e birrento. Então tudo que ele fazia para mim soava como birra. E aí, como é que a gente lida com a birra? Ah, temos que ser enérgico. Tem que ser, né? Nunca bati neles, mas com as palavras às vezes a gente faz, é pior do que bater, né? Então, tem que falar duro, tem que ser enérgico, firme e não estou falando que às vezes como pai a gente não tem que colocar limite nas crianças, longe disso, tá bom? Eu estou falando de situações em que um simples pedido, uma simples insistência vira, para mim, vira uma birra. E a minha resposta muito dura para o meu filho, que na época tinha 6 anos. E hoje eu tenho uma relação muito melhor com ele, porque eu entendo esse processo dele. Posso contar um exemplo só, rapidamente? Pode, pode. Eu tive uma situação com meu filho mais velho, em que eu coloquei ele para dormir uma vez, ele estava se mexendo, eu estava muito cansado. Então, eu estava muito cansado, com uma necessidade de dormir, e eu ignorando completamente meu filho que estava ali. E ele se mexendo muito. Imagina aquela pessoa, você querendo dormir, a pessoa se mexendo do seu lado. Começou a me surgir uma irritabilidade, e eu falava, Santi, dorme. E ele, eu estou tentando. Santi, dorme, pelo amor de Deus, dorme. E aí comecei a ficar irritado, e até o momento que ele vira e fala, pai, eu estou pensando, eu não estou conseguindo dormir. E eu falei, mas por que você não está conseguindo dormir? Né, meio irritado já, ele falou assim, porque eu estou pensando muito em morte. E eu falei assim, filho, a gente mora num condomínio, tá tudo fechado, não tem nada que vai acontecer aqui. Vira e dorme. E naquele momento ele começa a chorar. Naquele momento eu percebo que eu não estava vendo ele como meu filho. Eu estava vendo ele como um menino birrento que não queria dormir. E nesse momento que ele começa a chorar, me dá um clique e eu aconchego ele no meu peito. E eu entendo a aflição que ele estava vivendo, né? A criança tem uma fase de medo de morte, né? E eu cheguei ele e ele dormiu em 2 minutos, não deu mais que isso. Então, são essas questões de que se a gente conseguir enxergar as pessoas mais próximas da gente, né? Ele é uma das pessoas mais importantes da minha vida, né? E eu estava distanciando a vida dele. Legal, Marcos, você trazer essa sua colocação, e no sentido de que não é porque a gente trabalha com conceito Y, Z, mindset, dentro e fora da caixa, que a gente também não é de carne e osso e que a gente também não escorrega, né? Então, trazer essa humanidade sua aqui, eu agradeço você ter trazido isso, né? E que bom que você está construindo esse mindset para que você possa ter menos esses momentos de tristeza ou de desencontro com a pessoa que a gente gosta. E às vezes a gente pensa só na gente dentro da caixa. E o Maurício Rafaeli colocou, vejo que o mindset deve ser fundamental ter autoconhecimento, né? O autoconhecimento que a gente acabou de falar, que eu acho que é isso. E eu queria que você trouxesse, né, além da gente falar agora sobre isso, e essas relações do trabalho agora em relação a esse momento tão complexo que a gente está vivendo, de coisas que tem pessoas que estão se adaptando super bem, outras nem tanto, outras estão realmente, às vezes, até num sofrimento psicológico, por não estar sabendo lidar com isso. Como que esse conceito de mindset dentro e fora da caixa pode ajudar? O que você está vendo do que está acontecendo aí? Primeiro eu queria mandar um abração pro Maurício, amigo de longa data, médico. É sensacional, esse doutor é demais. E falar um pouco desse processo com as relações de trabalho, né? As relações de trabalho, elas são muito pautadas com uma certa inteligência emocional, né? A gente, às vezes, se pauta de ter muito autocontrole nas questões de relações de trabalho, porque no trabalho a gente pode ser demitido. Eu só me pergunto se a gente não pode ser demitido como esposo, como filho ou como pai, né? A gente não vai sair do papel, mas não sei se a relação vai continuar sendo a mesma. Mas voltando, né?
As relações, quando a gente vai para um processo de relação de trabalho em que a gente consegue sair da caixa, a gente consegue entender os impactos que a gente causa ao nosso redor. As decisões de trabalho que a gente tem impactam diretamente as pessoas ao nosso redor. E muitas vezes a gente está totalmente focado no nosso resultado objetivo da organização, que a gente passa a ignorar que ali tem uma pessoa, né? E aí, sem olhar essa pessoa, a gente vai trazendo impactos. Então, aquele gestor que sua sangue com a equipe para obter o resultado, mas não está preocupado ao nível de pressão e estresse que está levando essa equipe. É importante a gente entender os impactos que a gente traz nas nossas relações de trabalho, né? Entendendo o porquê, né, que você traz aquele impacto, né? E o que eu posso fazer de diferente para tornar aquela relação melhor? Porque eu sou responsável por aquilo. Muitas das vezes a gente culpa o outro pela nossa situação. Então eu vou lá praguejar contra meu chefe, porque o meu chefe não dá oportunidade, porque o meu chefe não me reconhece, o meu chefe isso, o meu chefe aquilo. Mas quantas vezes eu enxerguei meu chefe de maneira fora da caixa para entender a situação que ele está vivendo e a forma que às vezes eu me coloco como uma vítima da situação ao invés de ser o protagonista dali para tomar atitudes diferentes para que o meu chefe me veja de uma maneira diferente, né? Então, nesse nosso círculo familiar, é fundamental enxergar a necessidade do outro, enxergar os impactos que nós vamos trazendo para as pessoas que estão ao nosso redor, sejam pares, sejam clientes, sejam subordinados, sejam nossos gestores. Se eu não entendo os impactos que eu trago para essas pessoas, eu vou achar que eu sempre estou com a razão. E aí, de novo, eu estou dentro da caixa, reforçando aquela imagem que eu vou fazendo de que o outro é o vilão da minha história. E a gente encontra muitos vilões nas nossas histórias. E a gente vende essas nossas histórias para os outros. E os outros compram isso e viram nossos aliados. E aí, dentro das organizações, a gente não passa a ter duas pessoas em conflito. A gente, às vezes, fica tendo áreas, diretorias inteiras em conflito. Então, no momento em que a gente está de afastamento social, né, e foi ótimo que na nossa conversa a gente riscou o isolamento social, porque a gente não está isolado aqui, né, Sônia? A gente está junto aqui conversando, né? Eu estou me relacionando com talvez mais gente ou mais tempo com pessoas que fazia muito tempo que eu não falava. O Maurício é um deles, fazia muito tempo que a gente não conversava. Então, a questão aqui é como é que nesse momento em que eu estou privado de me relacionar fisicamente com as pessoas, como é que eu vou utilizar as ferramentas que eu tenho para entender mais sobre os impactos, para eu entender mais as necessidades do outro, para trabalharmos juntos em função de objetivos comuns. Porque na organização a gente tem sempre objetivos comuns. O que a gente tem diferente são os comos atingir esse objetivo. O meu como é diferente do da Tônia. E aí a gente começa numa questão de conflito. Em vez de a gente mirar o resultado, a gente mira vaidades, muitas vezes. Entendi. Então, oi. Respondi você? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Quando você fala, me lembra de algumas técnicas da terapia, né? Já atendi em consultório. É como que se a gente saísse daquele nosso lugar e tentasse entender pelo olhar do outro, né? Eu acho que passa muito por uma questão de empatia, né? Essa palavra empatia, que a gente acaba esquecendo, passa no dicionário como empatia mesmo. E aqui tem uma pergunta interessante, né? Que é do André Freitas. Estamos falando da minha mudança de mindset em relação ao outro. Como a metodologia da Lumen trata da questão do mindset com relação às crenças limitantes sobre si mesmo? Não sei se você vai falar nas dicas isso, mas é uma pergunta do André Freitas. Você quer falar agora? A gente pode comentar. Eu queria só fazer um comentário sobre empatia. Eu gosto bastante de uma definição de empatia, que é se colocar no lugar do outro, né? Que é uma definição muito, muito frequente que a gente ouve, mas com os recursos do outro, com a visão que o outro tem, com a experiência que o outro tem, com a maturidade que o outro tem, com a experiência que esse outro tem. Porque se eu me colocar no seu lugar, Sônia, com a minha vivência, eu não estou sendo empático. Eu só estou simplesmente mudando de lugar, né? Então, a essência do mindset é mais ou menos isso. É eu ver a necessidade do outro na visão do outro e não na minha. Voltando para processo de crenças, a questão do mindset, a criação do mindset
o mindset muitas vezes é criado com base nas experiências. Eu vou tendo as experiências, essas experiências vão criando as minhas verdades, né? Que são as minhas crenças. E sim, se eu tenho o processo, as crenças podem me limitar no meu processo da minha tomada de atitude, né? Então, o que a gente muitas vezes trabalha são criar novas experiências para ter novas crenças, para ter ações diferentes, para ter resultados diferentes. E eu tenho total controle sobre isso. Essa crença só vai ser limitante se eu permitir que ela seja limitante para mim. Eu posso mudar essa história. Tem pessoas concordando com você aqui, né? A Marília, a Cláudia de novo, e a Jussara está perguntando assim: o líder poderia alinhar o como chegar ao resultado com a equipe, diminuindo conflitos? Seria fazer o com, provavelmente, né, Jussara? O que você acha disso? Faz total sentido. A questão do alinhamento ela é fundamental. Mas esse alinhamento ele tem que ser feito entendendo a perspectiva do outro. Não é o alinhamento do gestor goela abaixo, né? Não é o goela, né? Eu empurrar o meu alinhamento para o outro sem verificar os impactos. O alinhamento ele tem que ser feito numa via de mão dupla, né? Porque hoje não cabe mais o processo do gestor que empurra as coisas para o colaborador para ele simplesmente cumprir. Hoje a gente trabalha num processo em que as pessoas, muito diferente da minha geração, né, que às vezes se prendia ao trabalho e tinha as preocupações e tudo mais. Hoje o que acontece é que as pessoas, e aí não é a geração por faixa etária, porque eu acho que essas coisas se misturam cada vez mais, mas é a questão de as pessoas têm livre-arbítrio, as pessoas se não comprarem as ideias, se não comprarem o propósito, que é um tema que vocês vão falar amanhã, se não comprarem tudo isso como se fossem deles, então o processo, mesmo que alinhado, o cara vai virar para você e vai estar na sua frente aqui no Zoom, né, como a gente está, falando que sim, não, chefe, concordo, simplesmente ele vai desligar aqui e falar, não concordo e não vai fazer, né? Então, se eu não enxergo a necessidade do outro para fazer um alinhamento genuíno, baseado no impacto que eu estou trazendo para o outro, esse alinhamento ele vai ser só da boca para fora. Então, a Jussara, né, tem toda a razão falando da importância desse alinhamento, que é a busca do engajamento do outro, né? O Maurício fez uma colocação aqui que eu nunca tinha parado para pensar, né? Com o conceito do mindset, né? A gente está falando no mindset, nós vamos entrar em outro assunto daqui a pouco, que eu não vejo a hora, que é o cereja do bolo daqui a pouco, mas e como é que fica? Vocês também têm um conceito de mindset entre áreas, mindset entre organizações, entre clientes e fornecedor? Como que é isso? Vocês conseguem também trabalhar essa questão, que são áreas diferentes? A gente sabe, né? Tipo aquele clã fechado, que cria-se uma cultura daquela área, da outra. Eu já tive problemas em empresas que eu fui trabalhar, que a cultura de cada área era muito diferente, né? E praticamente cada área tinha um apelido, tipo Olimpo, porque, né? Então, como que você vê isso? Isso é um fato, né? As organizações, elas às vezes criam silos dentro da própria organização, né? Então, ao invés de buscar o objetivo comum, cada área vai buscando seus objetivos. O que a gente trabalha muitas vezes, a gente tem esse trabalho fortemente em muitas organizações, é buscar fazer com que estar fora da caixa é sempre uma escolha individual, tá? Ninguém leva ninguém para a caixa, ninguém tira ninguém da caixa. Então, é sempre um processo meu, né? Eu falo quando eu estou ministrando as capacitações, os workshops, que o treinamento não fala do outro, fala de mim, fala de eu falo. Né? Por quê? Não é para apontar, né? Porque se eu vou olhar o outro e vou apontar que a responsabilidade é do outro, de novo eu estou dentro da caixa, porque eu estou culpando o outro desse processo. Então, dentro das organizações, o que a gente faz muitas vezes é levar o processo de reflexão. Porque qual que é o impacto que eu trago quando eu estou fechado na minha convicção, na minha verdade, e tomo as minhas decisões sem levar em consideração os impactos que eu estou gerando nas outras áreas. Então, quando a gente vai para dentro de uma organização, a gente busca quebrar esses silos. E um dos exercícios que a gente faz, inclusive algumas pessoas que estão aí, eu sei que estão fazendo um curso comigo, né? Então, a gente está agora numa fase de PAN, que é perceber os outros, ajustar os esforços e mensurar o impacto. Em que a pergunta do perceber é simplesmente essa. Sônia, o que é o impacto positivamente e negativamente no seu trabalho? E aí você vai discorrer tudo que eu faço que impacta com você.
chega ao processo de eu perguntar, Sônia, o que, que eu faço que te incomoda? E aí eu vou te ouvir. E a pessoa que vai Quase falar... uma DR, né? E a pessoa que vai falar, ela não tem por obrigação me trazer dados e fatos. Porque isso é para quem... É como você dá feedback. Receber feedback não deveria ter filtro. Eu deveria ouvir. E só com a impressão equivocada do meu parceiro, eu deveria pensar nisso para revisar minhas atitudes. Né? Porque é a impressão que eu trago para o outro. E se eu trouxe essa impressão para você, essa má impressão, talvez o responsável por isso tenha sido eu mesmo. Então, é quebrar esses silos através desse processo de enxergar mais o impacto que você traz para o outro. Eu vou te provocar um pouquinho agora, porque eu não consigo ver todo mundo que está aqui, na agonia, gostaria de ver todo mundo na lista, depois eu estou prestando atenção em você. O que a gente leva essa questão, né, desse conceito mindset dentro aqui? Eu já vi algumas pessoas, a Jussara, a RH, a Sandra Tâmara também. Como que a gente leva esse conceito, principalmente para ajudar agora nesse momento tão difícil que a gente está passando, os RH, usar esse conceito aí? Fala para a gente. Eu trabalhei 18 anos em RH e nas experiências que eu tive me trouxe algumas coisas e não como dono da verdade, imagine, né? Porque tem muita gente com mais experiência que eu, mas junto com essa metodologia, eu acho que a primeira coisa que o RH pode fazer é ouvir mais. Ouvir mais a todos os seus interlocutores, todos os seus clientes internos, todas as áreas da organização. Perceber qual é a demanda dessa área, porque muitas vezes a gente banaliza as coisas quando a gente ouve muitas vezes. Então, às vezes, uma demanda de um colaborador, ela já é já tive muitas dessas demandas e eu banalizo isso, só que aquele colaborador, ele tem uma expectativa que é única, ele tem uma necessidade que é única para ele. E se a gente não ouvi-lo de uma maneira fora da caixa, a gente vai falar, mais um reclamando que não recebeu o vale transporte. Mais um reclamando que não recebeu o ticket. Mais um com problema com o gestor, né? Então, eu banalizo esse processo. Então, a questão do ouvir mais. Um outro ponto que eu acho que é importantíssimo para o RH é entender os impactos das decisões que ele traz para os envolvidos. O RH está sendo muito demandado hoje pela organização, porque a principal situação hoje envolve pessoas. E o RH tem que estar preocupado lá com o home office, colocar 3.000 pessoas de uma semana para outra em home office, fazendo a empresa funcionar. O RH está envolvido com isso, né? Como é que o gestor faz a gestão à distância? Tudo isso. Então, se eu não conseguir enxergar os possíveis impactos a todos os envolvidos na cadeia de envolvidos, eu acabo tomando decisões que podem ser equivocadas. Enxergar os impactos não é só ter impactos positivos, porque quando você faz um corte de um salário em 30%, a gente sabe que a gente vai ter um impacto na vida daquelas pessoas que pode não ser tão positivo. Mas eu entendo que essa ação é necessária para essa empresa continuar funcionando. Então tem todo esse momento. Um outro ponto é olhar para a solução e eu não olhar num olhar de vítima e de lamentação. Ok, essa é a realidade hoje. Não tenho o que fazer para acabar com a pandemia. Então, o que eu posso fazer de diferente que eu não estou fazendo hoje para ter um resultado positivo? Então, olhar sempre para um processo de solução. O que às vezes acaba acontecendo é que a gente é sempre puxado para a vitimização, para o lamento, né? E por último, né, que eu acho que é super importante para o RH, é que o RH não tem todas as respostas, como ninguém tem. Então, a gente não tem resposta de quando a gente vai sair dessa crise, a gente não tem resposta desse momento, né? A gente não tem resposta de como vai ser o futuro, a gente não tem essa resposta. E não adianta a gente se cobrar de ter essa resposta. É muito mais leve quando a gente tira essa carga de obrigação de ter respostas. Tá? Então, eu acho que esses pontos nos ajudam um pouco a trabalhar neste momento em que a gente precisa ser muito mais colaborativo, tem que estar muito mais fora da caixa, pensar muito mais nos impactos que a gente está trazendo para os outros, seja de modo institucional ou de modo pessoal. Então, este momento exige esse outro olhar. Por isso que o nome Desafiando o Mindset é sensacional, porque a gente não está acostumado a fazer isso.
A gente está acostumado a fazer de outra maneira, a responder de outra maneira. Então, o som. Duas passagens, uma bem antiga, né, quando você falou ali, né, de quando a gente vai atender um colaborador, pode ser o 10º no dia que veio reclamar do Vale Transporte, né? E eu fui educadora durante 19 anos de criança. Eu dei aula para a escola mesmo. E eu lembro de uma frase da diretora da escola, quando ela estava me preparando, eu tinha 18 anos, olha quanto tempo faz, né? Que eu ia ter que escrever um resumo de cada criança. Eu não lembro se era 15 ou 20 crianças, eu falo, né? Escrever aquilo, daí, Sônia, você vai ter que fazer 15, mas a mãe vai ler só um. E esse um é o filho dela. Então, esse um colaborador que não recebeu o Vale Transporte é o 10º, mas ele é o primeiro. A primeira angústia dele é essa, né? É desafiar o nosso mindset, porque chega uma hora que a gente não aguenta mais falar a mesma coisa. E para passada, que nós tivemos que colocar matérias e a gente não sabia quando que ia voltar e eles queriam que eu desse uma data, como se eu fosse. Então eu falei, não, até tal dia você está de férias. Depois, Sônia, eu não posso te falar que é isso ou é aquilo, né? Então, a gente descer desse pedestal e falar, também não sei, eu estou aprendendo com você. Isso tem servido muito lá na empresa que a gente atua, de aquela dúvida da pessoa também é a nossa. Então, eles se sentem mais, se ela também não sabe, porque nós temos que ter a resposta, né? O RH vai perguntar no RH, vai perguntar no RH. E quando você fala isso para o colaborador que você também não sabe, está aprendendo junto, muda a relação. Eu fiz essa experiência bem legal. E aqui tem uma pessoa que fala, a Marília falou assim, a mudança da cultura, uma empresa é muito difícil, é sim, mas muda, viu? Porque a gente vai trabalhando essas questões e com o tempo muda. E a Cláudia está perguntando a questão do PAN. Poderia repetir o que significa o PAN? Fala de novo do PAN aí para a gente. O PAN é uma ferramenta que a gente traz para sair da caixa, que é o P vem de perceber o outro. E perceber o outro não é simplesmente tomar o outro em consideração, mas é perguntar para o outro. Às vezes a gente olha o outro com o nosso olhar. Na verdade, no perceber o outro é perceber no olhar dele. É entender o que ele está passando, é entender os impactos que você está trazendo para ele. Depois, o A é de ajustar os esforços. Então, a partir do momento que eu percebo os impactos que eu trago para você, eu consigo enxergar tanto impactos positivos como impactos que não são tão legais. E com base nessa conversa, eu posso pensar em mudar a minha forma de atuar com você. Não necessariamente para suprir a sua necessidade, porque vamos lá, um colaborador pode pedir para mim um aumento de salário e eu entendo com ele que ele realmente precisa de um aumento de salário. Mas o aumento de salário numa organização grande, ele depende de uma série de fatores, inclusive de toda uma metodologia de cargos e salários que é feita e tudo mais. Então, o não que eu vou falar para esse colaborador, ele pode ser um não seco, mas ele pode ser um não adaptado à necessidade dele, para que ele entenda por que ele está recebendo um não. Então, até para colocar limite e falar não, entender o outro é fundamental. E aí, o M vem de mensurar o impacto, que é como é que eu meço os impactos das minhas ações no dia a dia. Quando a gente trabalha em organizações, às vezes é muito simples você medir o impacto. A gente pode medir o impacto por meio de indicadores de produtividade, indicadores de diminuição de absenteísmo, a gente tem a questão das horas extras, uma série de coisas a gente pode medir. Agora, às vezes eu pergunto assim, em relacionamento a gente consegue medir? Dá para medir relacionamento, Sônia? A gente sente, né? A gente sente um pouco, tem algumas experiências de empresas que já estão num momento, um mindset fora da caixa, mais, vamos dizer, desenvolvido, quando a gente recebe uma visita e a pessoa percebe que é um bom ambiente. Mas quanto você consegue mensurar de como era antes e como está agora e essa mudança? Porque a empresa é um organismo vivo, né? Eu não consigo, assim, ter ideia se tem alguma empresa que não está sofrendo com essa questão, né, da pandemia, de tantas coisas. Mesmo as empresas que estão trabalhando, por exemplo, né, a gente for ver as empresas do setor de álcool,
elas tiveram que dobrar, triplicar a sua produção. Então, tirou todo mundo, tá tudo bem que está tendo serviço, mas houve um desconforto para todo mundo, né? Então, como a gente mede isso? É muito complicado. Eu acho que tem a ver com o que o Maurício falou. Em uma corrente, todos os elos são importantes, cada um com a sua função. Então, é o RH, é a liderança, é o colaborador, é a família, e amigos, né? A relação que a gente está tendo com os amigos, com as pessoas, porque eu não sei você, mas eu vejo, teve gente que pulou dentro da caixa, fechou a caixa com cadeado e não sai. A gente não tinha falado sobre isso, mas você está vendo gente que pulou dentro da caixa e fechou com cadeado nesse momento? Eu adoro passar no Facebook para ver, para ver os comentários, né? Quando as coisas acontecem na sociedade, né? A saída do Moro, a questão do afastamento, a questão das tomadas de atitudes, as diversas opiniões a respeito, né? E o quanto as pessoas elas entram num processo dentro dos posts não para entender o posicionamento do outro, mas para brigar, para impor um processo com relação ao outro, né? Então, quando alguém vai lá e coloca uma coisa que é contra o que eu penso, automaticamente eu vou para dentro da caixa e vou lá e penso, não, esse cara é um cabeça dura, é teimoso, e solta palavrões, e aí, quando eu vejo o outro dessa maneira, automaticamente eu estou dentro da caixa, ele é o vilão da minha história, e ele é o que eu vou acabar com os meus argumentos, porque eu sou muito bom de argumento. Aí eu vou lá e quase destruo as teclas do computador, e aí vira uma discussão sem fim, né? E eu estava olhando essas discussões, e dois amigos meus que pensam muito diferente, um muito de esquerda e outro muito de direita, e eles colocaram um post, eles começaram a se degladiar, e eu postei a seguinte figura no post. Eu postei uma figura em que tem uma girafa de um lado e um elefante em cima de um morro, na altura da girafa. E a girafa pergunta, o que você está fazendo aí? Aí o elefante diz, eu estou nessa altura para ver as coisas do seu ponto de vista. O que eu quero dizer com isso? A gente pode discutir o que for. Não tem problema discutir. Desde que a gente entenda que a opinião do outro é verdade para ele. É verdade para ele porque na vivência dele como de vida, né, ele viu a coisa assim. É verdade para ele porque ele acha que a economia vai acabar se a gente não sair do isolamento. E é verdade para o outro que pode achar que a sociedade vai acabar se a gente sair do isolamento. E os dois têm uma certa razão, porque como é que a gente balanceia a questão da economia e a questão das vidas, né? Se a gente não tiver disposto a ouvir o outro na maneira como ele pensa, jamais a gente vai travar discussões que sejam produtivas, né? Então, a gente acaba com grupos de WhatsApp, a gente acaba com relações familiares, a gente acaba com amizades de anos, porque as pessoas elas não estão dispostas a olhar o ponto de vista do outro como sendo tudo bem, né? Isso não está longe da gente, viu, Marcos? Eu senti isso na pele, porque eu continuo trabalhando numa empresa, que é uma indústria, e eu vou lá sem medo nenhum. Claro que a gente toma todas as precauções, eu estou indo desde o começo, quando aconteceu tudo isso, eu vou uma vez por semana. Tem gente que falou que eu sou louca, né? Que não vai me ver enquanto não passar tudo isso e eu mostrar que eu não peguei o corona. Então, assim, eu tenho que entender que para ele está muito difícil lidar com o medo dele pegar. E eu também tenho a questão que é o meu trabalho, né? E que aquelas pessoas estão lá e a gente está convivendo em relação a isso. Chegou um monte de pergunta aqui, deixa eu perguntar, porque a gente já está quase meia hora, quase uma hora aqui falando. Daqui a pouco eu quero as dicas. Deixa eu ver se eu pego alguma coisa aqui, tá? Esse olhar percebe o outro, ter empatia, precisamos gerar no RH e nas equipes de trabalho. Muito bom. Acredito, a Cláudia, acho que Cláudia disse que dá sim, né? A questão de uma forma assim, quando o cliente é bom ou não. E o Márcio falou, PAM, P de perceber o outro, A de ajustar os esforços, M de mensurar os impactos de suas ações. É o Márcio que está falando. Tudo bem, Márcio? E o Fausto falou, conheci o Marcos Torres. Entrei um pouco atrasado e não sei a empresa onde ele trabalha. Apenas para dar parabéns pela espontaneidade, simplicidade e coerência da sua fala. Acrescento a consistência no discurso. É o Fausto Duarte. Fausto, o Marcos trabalha na Lumen Treinamentos e ele está nos brindando hoje
com o assunto Desafiando o Mindset, que é dentro ou fora da caixa. E aí, Marcos, o que você achou desses conceitos, dessas questões aqui, todo mundo te elogiando? Tá se sentindo bem, né? Bom, É muito legal discutir esse tema, Sônia. Eu passaria muito mais tempo falando disso. É uma coisa que para mim faz muito sentido, né? O que a gente sempre faz eu convido as pessoas a experimentar, a fazer de diferente e verificar qual aderência tem para suas próprias vidas, né? A gente não tem receitas de bolo para passar, porque cada vida é uma vida, cada pensamento é um pensamento, cada pessoa é uma pessoa, né? Então, não dá para falar assim, vai dar certo porque eu estou falando que vai dar. Não, o que eu falo assim, experimenta. Então, se você foi para a caixa, pensa no outro como uma pessoa tão importante quanto você. Pensa no outro que o outro é um ser humano, que ele tem um lado luz, tem um lado sombra, tem um lado bom e tem um lado não tão bom como todos nós. E quando a gente humaniza essa figura do outro, pode ser que aí a gente comece a conseguir sair dessa caixa. E aí a nossa relação com o outro pode ser melhor, né? Porque em qualquer relação, se eu me incomodo com você, o primeiro impactado sou eu. Né? Eu que fico estressado, eu que fico vendo você como um vilão. E às vezes eu nem exteriorizo isso para você porque eu nem tenho oportunidade. Então aquilo fica só comigo, inclusive. É a história do mútuo ir lá lavando a louça, né? Eu não respondo porque, putz, vai ser pior, né? Então eu fico aquela mágoa toda para mim, fico irritado e vida que segue. Minha esposa nem tá percebendo o que tá acontecendo comigo, né? Então é um pouco dessa história, mas muito legal a galera compartilhar aí as opiniões. Eu peço, eu vou falar aqui, né? lumen.com.vc são as nossas redes sociais. Então, se vocês quiserem continuar interagindo com a gente coloca uma série de conteúdos ali. Entrem lá, lumen.com.vc. muito legal. Oi? Legal. São ótimos os conteúdos, vale a pena, eu recomendo também, né? Mas não acabou ainda não, gente, tem mais coisas para falar, né? A Marília falou, saber ouvir é diferente de escutar, com certeza, né, Marília? A gente tem duas orelhas, a gente fala isso, a gente esquece disso, o poder da escuta tem que ser cada vez mais forte, né? E a gente, chegando agora para meia hora que a gente vai terminar aqui, eu sei que você preparou várias dicas que você vai falar um pouquinho aí para a gente, podem continuar fazendo pergunta, a gente vai passando para o Marcos. Queria que você desse dicas aí para como a gente faz para sair da caixa mais vezes do que ficar trancado dentro da nossa caixa. A primeira coisa que é desafiadora para a gente é olhar o outro como uma pessoa. Que tem uma pessoa, né, vou ser redundante, uma pessoa humana, né, que tem um lado positivo e um lado não tão positivo. Quando a gente relaciona com outro, a gente não tem a visão completa desse outro. Pode ser que todas as interações que ele tenha tido comigo tenham sido ruins, e aí eu fiz aquela imagem de vilão da minha história. Mas não dá para tirar esse retrato, porque a gente não convive com essa pessoa 24 horas por dia. Pode ser que em outros momentos ele seja diferente. Eu brinco sempre, né, que esse cara que é o meu vilão, ele é casado, ele tem uma esposa, ele tem filhos. Você acha que o que você acha dele é o que a esposa e os filhos acham dele? Então, tem um lado humano do outro lado, né? Então, a primeira coisa é tentar olhar o outro de maneira fora da caixa. Um segundo ponto é promover e cultivar relacionamentos. Quando eu me relaciono cada vez mais com as pessoas, eu conheço mais essas pessoas. Eu entendo mais como são as atitudes dessas pessoas. Então, por meio de relacionamentos, a gente amplia a visão sobre o outro. Então, cada vez mais, busque conhecer mais os outros. Busque se relacionar mais. Um outro ponto importante, ouça e aprenda. Ouvir e aprender. Ouvir para pegar e entender por que o outro tomou determinada atitude. Então, se um colaborador do meu time toma uma decisão equivocada, para ele, no momento em que ele tomou a decisão, aquela decisão era certa. Isso é muito legal da gente fazer esse exercício, porque eu teve um colaborador uma vez que falou assim para mim, você acha que eu fiz de sacanagem, Marcos? Você acha que eu fiz isso de propósito para ferrar com a empresa? Eu falei assim, não tenho certeza absoluta que não. Porque se você fizesse isso de propósito, você estaria boicotando a si mesmo. Mas pode ser que os impactos que você tenha tido não seja o ideal. Então a gente começa a trabalhar sobre os impactos. Então, uma dica para quem dá feedback é sempre perguntar antes de falar. É perguntar assim,
me conta o que aconteceu. Para você entender por que o outro tomou aquela atitude. E a partir daí tomar as ações de melhoria. Um outro ponto é o que a gente chama de ensinar e comunicar. Tentar se comunicar para entender o outro. O Stephen Covey coloca num dos 7 hábitos das pessoas altamente eficazes que primeiro compreender e depois ser compreendido, né? E às vezes a gente fica nessa vaidade de querer falar mais do que ouvir. Então, quando eu entendo o posicionamento do outro, eu compreendo. E aí eu adapto o meu discurso ao outro. E aí eu tenho maior eficácia nessa comunicação. Então, de novo, entender esse outro. E, por fim, o processo de correção, que às vezes a gente tem que corrigir o outro, né? Porque o outro tomou uma atitude errada. Mas essa correção, ela sempre tem o intuito de desenvolver. É diferente uma correção no intuito de dar bronca. Porque quando eu dou bronca, eu estou irritado, eu estou incomodado, eu estou nervoso, então eu estou dentro ou fora da caixa? Eu estou dentro da caixa. O processo de corrigir com o intuito de desenvolver, você está com foco no outro. E quando você está com foco no outro, você está com foco fora da caixa, para que a gente tenha resultados melhores. Então, como pessoa, né, para dicas pessoais, seriam essas, né? Promover e cultivar relacionamentos, olhar o outro como uma pessoa humana tão importante quanto você, ouvir e aprender mais, ouvir e entender o outro, ouvir e ter empatia, ensinar e comunicar, tornar a comunicação cada vez mais eficaz, e se tiver que corrigir por algum motivo, corrigir com o intuito de desenvolver, até seus filhos, porque aí a gente educa, e essa educação vai dar frutos positivos. A gente tem aqui mais uma questão, que é uma questão não, uma colocação que eu acho legal você comentar. Nesses tempos de confinamento, temos que melhorar esse nosso egoísmo e olhar o coletivo. Eu acho que a gente está tendo um presente para poder fazer isso, né, Marcos? A gente até falou sobre isso. Esse momento de desespero de alguns, de agonia, de não saber para onde a gente vai, tem provocado isso. Como é que você vê isso? A gente pode enxergar essa situação de duas maneiras. Uma dentro da caixa, entender o que está me impactando, o que está me afetando, porque meu salário, porque eu estou sem emprego, porque não estou em negócio, porque e lamentar, e lamentar. E nessa posição de vítima, nada vai acontecer. Só tende a piorar. A gente só vai se colocar cada vez mais para baixo. E aí a gente fica, como a pessoa colocou, egoísta, né? Porque eu estou olhando só o meu. Estou nesse processo meu. Quando a gente se abre para uma questão fora da caixa, é incrível como as coisas ganham outra perspectiva e coisas que parecem não ser tão legais viram oportunidades. E esse talvez o grande legado de toda essa situação. Enxergar que talvez as nossas relações elas tenham sim mudado. Enxergar que a nossa relação pode ser diferente de como a gente vinha fazendo. Sair do processo egocêntrico de achar que tudo gira ao nosso redor e tudo que tem que ser feito para nos satisfazer. Em que a gente vive numa sociedade em que a gente tem que cada vez mais olhar para o outro e que só olhando para o outro, enxergando que todos nós juntos podemos achar uma saída importante para a sociedade. Só a gente juntos vai achar uma solução para a nossa economia daqui a 3, 4, 5, 6 meses, 2 anos, seja lá o que for. Porque a nossa forma de enxergar o outro muda. E é aí que muda o nosso mindset. Quando a gente muda a forma de enxergar as situações e as outras pessoas. Acho que esse momento que a gente está vivendo é um momento mesmo da gente ou pula dessa caixa e se abre para esse coletivo, para esse novo mundo colaborativo, que eu já falo isso há muito tempo, né? Que para mim não tem sentido esse mundo, muitas vezes a gente se sente egoísta, e a colaboração nunca fez tanto sentido para esse momento, né? Seja colaborar com um amigo que está morando sozinho, que a gente precisa dar uma ligada de vez em quando, que não precisa ser só no WhatsApp, eu falo, vamos usar a velha técnica de ligação, porque a gente também quer, às vezes, a ligação para ouvir. Então, esse movimento que está proporcionando para a gente, para alguns, né, que as pessoas saem da caixa fazem, é de suma importância. E nós, como profissionais de RH, então, as coisas que você falou aí faz todo sentido mesmo, de que a gente está ali recebendo uma carga grande, de que a gente tem que ter resposta, e nem sempre tem que ter resposta mesmo, a gente precisa mesmo também ser cuidado. Eu vi alguns posts por aí, né,
quem cuida do RH. O RH cuida das coisas, quem cuida do RH. Eu acho que a BRH tem esse papel aqui, né? Da gente estar se cuidando, se ajudando, usem a BRH, né? Usem no bom sentido, que a gente está proporcionando encontros maravilhosos como esse, com o Marcos, outras coisas. Também a gente tem um canal aberto com nossos associados. Quem não é associado também pode se aproximar da gente. A gente está aqui para se ajudar. Marcos, a gente está terminando, não teve mais nenhuma pergunta. Queria que você deixasse o recado final para depois eu fechar aqui com alguns recadinhos que eu tenho para dar. Pode ser? Pode ser. Eu gostaria de agradecer demais essa oportunidade. Sônia, esse bate-papo foi muito gostoso e eu espero poder ter trazido alguns novos conceitos aí que a gente traz da metodologia do dentro e fora da caixa. Eu vejo esse momento como oportunidade. Oportunidade de a gente fazer as coisas de maneira diferente. Oportunidade para refletir de como a gente está levando a nossa vida e as nossas relações. Oportunidade para realmente sair da caixa e fazer com que a nossa sociedade como um todo, seja em nível profissional, nível pessoal, tenha um outro rumo daqui para frente. Ok? Quero deixar aqui o meu agradecimento em nome meu, do Márcio, né, que estava aí falando com a gente, da Rose, e colocar que esse papo não para aqui, se vocês não quiserem, aí o pessoal que está assistindo, novamente entrem nas nossas redes aí, o LinkedIn, o Instagram, a gente está postando coisas direto, vídeos e comentários e conteúdo, além desse a gente trabalha com muitos outros, então é lumen.com.vc. Então, Lumen Treinamentos é a empresa e para conectar com a gente, lumen.com.vc. A gente espera vocês lá para participar com a gente de várias discussões aí. Tá bom? Obrigado, Sônia. Tá sem som, Sônia? Sem som. Quem não conseguir anotar, pode me procurar, eu passo o contato deles, são ótimos, conheço o Márcio também, conheço a Rose, conheço o Marcos. Quero agradecer muito a sua delicadeza de nos atender. A gente já estava querendo fazer algo presencial e foi mais rápido, porque a gente está tendo bastante evento. Vou só ler alguns agradecimentos que teve aqui. Obrigada, é momento de refletir como pessoa, evoluir. Muitas boas reflexões o José passou para a gente. O Fausto Duarte, obrigado, Sônia, parabéns a você e o Marcos. Eu vou agradecer algumas pessoas aqui também, se vocês me dão licença. Vou abrir aqui só para a gente falar, que a gente tem algumas pessoas que nos ajudam, né, a patrocinar, que são nossos patrocinadores de gestão, que é a Consiga, a Laureate, a LIHH, McDonald's, MetLife, Propay Santander, né? E esse vídeo que a gente tem aqui vai ficar salvo no YouTube, depois a gente distribui o link pelas redes sociais. E amanhã, gente, nós vamos continuar, né, nessa nossa jornada aí com o Rafael Takei, que ele vai falar sobre Supere a Crise com Propósito, e a Kagei. E a gente espera vocês amanhã às 17 horas. Quem não se inscreveu ainda, pode se inscrever nos links aí, só procurar a gente nas redes sociais, a BRH São Paulo. Eu agradeço. Quem não é associado à BRH São Paulo, vem com a gente, tem muita coisa boa acontecendo, e a gente está cada vez mais aí querendo realmente trazer o que é de melhor. Como que é o Instagram? Estão perguntando aqui, Marcos. Lumen, Lumen, de navio final, .com.vc. Lumen com você. Bom, Lumen com você, legal. É isso aí. Obrigada, gente. A gente se fala por aí. Obrigado, Sônia. Um abraço a todos. Já fechou.